Tô. Estamos aqui em Itanhaém, no bairro Jequitibá, fazendo uma pesquisa sobre o aborto. Senhora, pode me informar se a senhora é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra, porque eu acho que desde o primeiro instante em que Deus plantou aquela semente no ventre daquela mulher, ele já colocou ali o seu espírito. Então, por isso, eu sou totalmente contra. Obrigada pelo seu depoimento. Tamires Matias, para o Jornal Escolar. Então, estamos aqui na Escola Figurante Latim para saber se alguns professores acham a respeito do aborto. Então, professora Renata, qual é a sua opinião? Eu sou a favor do aborto, porque se fizer esse caso, você não pode levar as crianças adiante. Ok, obrigada pela sua assistência. Natália Araújo, para o Jornal Escolar. Estamos aqui em Itanhaém, no bairro Cibratel 2, fazendo uma pesquisa sobre o aborto. A senhora pode me informar se a senhora é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra, totalmente contra, porque eu creio que a partir da concepção a vida já existe. Então, eu acho que só Deus tem o direito de interromper. Só Deus. Agradeço o depoimento da senhora. Tamires Matias, para o Jornal Escolar. Agora estamos entrevistando a professora Rosane. Então, na opinião da senhora, o aborto deve ser legalizado ou não? Eu acho que o aborto deve ser legalizado porque hoje em dia o índice de morte entre as mulheres que fazem aborto caseiro é muito grande, muito maior do que morte em parto. Quer dizer, as mulheres fazem o aborto de qualquer maneira, porque fazem, porque não tem condições financeiras, as que têm dinheiro vão em clínicas boas, as que não têm vão em matadouro. Então eu acho que a gente é livre para fazer do corpo da gente o que a gente quer, a hora que quiser e quando quiser. E principalmente botar uma criança no mundo sem condições e depois virar bandido, eu acho que o aborto sim, tem que ser legalizado, principalmente para a própria saúde da mulher. Mas em que situação a senhora é contra? Nenhuma situação, porque a mulher, como eu já falei, a lei dos direitos humanos, né? Seria o quê? A minha humanidade, o meu corpo é meu, eu faço dele a hora que eu quiser. Eu não sou contra em momento nenhum. Tá? Eu acho que você contra, sim, alguém te obrigar a fazer, né? Um homem te obrigar, uma mãe, um pai obrigar, e eu sou contra. Se você quer ter um filho, alguém te obrigar, eu sou contra. De resto, não sou contra de maneira nenhuma. Mas o que a senhora acha de mulheres que fazem aborto em casa sem assistência médica? Exatamente, fazem por quê? Tomam remédio, farmácia, porque não é legalizado. Se fosse legalizado, elas não correriam risco de vir a fazer na sua própria casa. Mas por que com inúmeras maneiras de evitar a gravidez, por que muitas mulheres ainda fazem o aborto? Se você perceber, a maioria principalmente cidades pequenas como Itanhaém, são adolescentes. E muitas vezes acabam fazendo o quê? Na balada, depois que beberam, depois que usaram coisas que não deviam, e na hora do vamos ver, acabam esquecendo de tomar alguma coisa. E geralmente você não vê uma mulher de 30 anos tendo filhos sem querer, né? Geralmente são os adolescentes que acabam indo no impulso da balada, não levam a camisinha, que está errado, porque a mulher tem que levar a camisinha também, não é só o homem, né? Então, isso acontece, eu acho que exatamente por causa disso. Há muita balada e muita liberdade também, né, dos pais, né? Mas será que se o aborto for legalizado, muitas mulheres vão parar de se prevenir confiando no aborto protegido pela lei? Mas a prevenção com a camisinha, você está prevenindo do quê? Você está prevenindo de sífilis, você está prevenindo de AIDS, você está prevenindo de uma gonorreia. Não é se o aborto for banalizado, então não vou usar mais camisinha. Não, você pode pegar uma sífilis, ficar cega, você pode pegar uma gonorreia. São tantas coisas que a camisinha evita, não é só a gravidez. A gravidez é até lucro, diante de tantas doenças que existem por aí, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então eu acho que ninguém quer fazer um aborto, né? Só faz porque realmente não tem condições de ter. Obrigada pelo seu depoimento. Natália Araújo para o Jornal Escolar. Estamos aqui agora entrevistando a policial militar Kátia. Então, a senhora é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra o aborto. Mas por quê? Porque desde o momento que há a concepção, há uma vida, e se for cessada a vida, é um fato. E como a justiça vê o aborto? A justiça só aceita o aborto ou permite o aborto quando há violência contra a mulher, o estupro, né?
quando for concebido sob violência, ou quando quando a mulher, a mãe, está correndo risco de vida, né? E quando o bebê tem um problema que ele vai nascer com um problema que o governo tem, eu não lembro agora o nome, mas ele é permitido. Ok. E como a gente tem que fazer, assim, mulheres que fazem aborto em casa, elas podem ser indiciadas por algum crime? Sim, tanto a pessoa fazer o próprio aborto, ou a outra fornecer, ou ajudar, né, a cometer o aborto, também são indiciadas. Obrigada pelo seu depoimento. Nathalie Araújo, para o Jornal Escolar. Bom dia, nós estamos aqui com o Vitor, ele vai falar a opinião dele, se ele é contra ou a favor do aborto e por quê. Então, eu acho que depende do caso. Se você for estuprado, eu acho que você pode ter direito de abortar, porque você não queria ter um filho e tal. Mas se você deu e aí você engravidou, é porque você foi burro e não usou camisinha. Então, se você não queria ter filho, você podia ou não transar ou usar camisinha. Então, eu acho que você não deve abortar. Eu sou contra o aborto se você teve chances de evitar e não evitou. Agradeço o depoimento, Tamires Matias, para o Jornal Escolar. Estamos aqui agora com a professora Eliana de História. Então, professora, a senhora é a favor ou é contra a legalização do aborto? Eu sou a favor da legalização do aborto. Mas por quê? Eu penso que o Estado é laico e ele deve dar toda a assistência às mulheres que desejam fazer o aborto. Normalmente, as pessoas não aceitam o aborto em decorrência de crenças religiosas. Mas, como eu falei, se o Estado é laico, ele tem que dar atendimento às pessoas que assim querem. Ok. Mas em que situação a senhora é contra? Por exemplo, situações de aborto, situações onde a família não tem condição financeira para dar sustentação aos seus filhos. Nesses casos, eu acredito que deva ser feito, sim. Okay. A senhora acredita que a vida logo no momento da fecundação? Acredito. Por isso eu acho que essa é uma ação que tem que ser bem pensada, bem estruturada pelo Estado para poder dar todo o acompanhamento necessário. O que a senhora acha de mulheres que fazem um aborto em casa sem assistência médica? Isso é perigoso, é um risco de vida. Exatamente por isso que eu sou a favor do aborto. A partir do momento que existir a legalização, os órgãos competentes têm que dar todo o acompanhamento psicológico e físico para essa mulher. O que a senhora falaria a uma mulher que está pensando em fazer o aborto? Eu acho que antes de se tomar a decisão, ela tem que ser muito bem pensada, conversada com os familiares que ela tenha plena consciência do ato que está sendo cometido. Porque existem muitos casos de aborto onde a mulher perde a fertilidade. Então, isso tem que ser bem feito, bem pensado e programado para que não haja riscos, né? Tanto para a mulher principalmente. Mas por que com tantos métodos para prevenir gravidez, muitas mulheres ainda fazem o aborto? Eu acho que falta responsabilidade, instrução, porque existem muitos métodos contraceptivos, inclusive questões de prevenções com relação à saúde, né? Porque existem doenças sexualmente transmissíveis e a mulher tem que se cuidar. Para isso existem esses métodos. Ok, obrigada pelo seu depoimento. Não por isso. Nathalie Araújo para o Jornal Escolar. Estou aqui entrevistando a professora Socorro. Então, professora, na sua opinião, o aborto deve ser legalizado ou não? Não, porque eu acho que o aborto, ele ceifa a vida, né? E já que a pessoa resolveu manter relação sexual com alguém, sabe da consequência que é e pode engravidar, então eu acho que tirar essa criança ou eliminar essa gravidez
depois que já foi fecundado o feto, é um crime. Mas em que situação a senhora é a favor? É complicado, porque eu acredito que hoje, pela lei, só menores, né, com a permissão dos pais, ou em caso de estupro, porque aí fica muito mais complicado para a pessoa aceitar o filho, né, e para que não tenha consequência. Mas mesmo nesses casos, eu acredito que a criança não tem culpa e não deve ser abortada. O que a senhora acha de mulheres que fazem aborto em casa sem assistência médica? Corre um grande risco, né, inclusive de morte, né, e é um caso muito complicado. O que a senhora diria a uma mulher que está pensando em fazer o aborto? Que ela pense duas vezes, né, antes, porque o arrependimento depois vem. No caso, eu conheço pessoas que já promoveram aborto, mesmo com essa questão de ter feito relação com a pessoa indesejada, mas tem que pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Mas por que com tantos métodos para evitar gravidez, muitas mulheres ainda praticam o aborto? Eu não acredito que seja por falta de conhecimento, que as escolas tratam muito desse assunto. Eu acredito que se escuta muito sobre esse assunto, né? Talvez seja por desespero, né? Ou não ter alguém para aconselhá-la, talvez. Ok. Obrigada pelo seu depoimento, professora. Nathalie Araújo para o Jornal Escolar.